Olá! Vamos começar com uma provocação? E se ser uma boa pessoa tivesse menos a ver com as nossas ações e mais a ver com o que se passa aqui dentro, na nossa mente? Hoje, a gente vai mergulhar fundo nas ideias de Iris Murdoch, uma filósofa que acreditava que a verdadeira moralidade é, na verdade, uma batalha silenciosa que acontece no nosso mundo interior. E a resposta dela, olha, pode mudar completamente o jeito que a gente entende o que significa ser bom. É que geralmente, quando pensamos em moralidade, vem à cabeça aquelas grandes decisões, né? Mentir ou falar a verdade, ajudar alguém na rua ou simplesmente ignorar. Mas e todo o resto? E tudo aquilo que acontece dentro da nossa cabeça, sabe? Naqueles momentos em que ninguém mais está vendo? Pois é exatamente aí que, para Murdoch, a verdadeira história começa. Para a gente entender a Murdoch, é preciso olhar um pouquinho para o contexto da época. Ela sentia que a filosofia do seu tempo tinha um ponto cego gigantesco. Havia uma obsessão com a ideia de vontade, de escolha, das ações que todo mundo vê, como se a vida moral só acontecesse nesses momentos dramáticos de decisão. E aqui o contraste fica bem claro. De um lado, essa visão mais comum, a moralidade é um palco para grandes escolhas públicas. Do outro, a pergunta da Murdoch. Tá, mas e todo o nosso riquíssimo mundo interior? Ela dizia que ignorar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas percepções, era ignorar a maior parte do que é a nossa vida moral. E é exatamente aqui que a Murdoch propõe uma espécie de revolução silenciosa. Com sua visão única, que vinha tanto da filosofia quanto da literatura, ela era uma romancista brilhante, ela nos oferece uma alternativa, uma forma muito mais rica e eu diria mais realista de entender a nossa própria bússola moral. Essa citação dela, para mim, resume a ideia central. Para Murdoch, o ponto de partida da moralidade não é um ato de vontade, não é um eu decido ser bom. É um ato de percepção. É esse esforço que ela diz ser extremamente difícil de realmente entender que existe algo além do nosso próprio umbigo, algo real. Então, o ponto crucial é esse aqui. A Murdoch propõe uma virada de chave, sair de uma moralidade da ação para uma moralidade da visão. A qualidade da nossa atenção, o jeito que a gente olha para o mundo e para as outras pessoas, é aí que mora o verdadeiro centro da questão moral. Certo. Mas como é que se cultiva essa tal visão moral? Bom, a Murdoch nos dá algumas ferramentas bem interessantes. E a principal delas é o que ela vai chamar de atenção. Primeiro, ela nos pede para levar a sério a nossa vida interior. Não é só um espaço de fantasia, algo irrelevante. Muito pelo contrário. É ali o nosso laboratório, onde a nossa moralidade é forjada momento a momento, através dos pensamentos, dos sentimentos, mesmo aqueles mais secretos. E aqui está a chave de tudo, a atenção. Para Murdoch, isso não é simplesmente olhar. É um esforço ativo, uma habilidade que a gente precisa desenvolver. É o ato de direcionar um olhar justo e amoroso para a realidade, lutando o tempo todo contra as distorções que o nosso próprio ego cria. E como isso funciona na prática? É quase como um processo de 3 etapas. O primeiro passo, e talvez o mais difícil, é esse: desviar o foco de si mesmo, silenciar o barulho constante do ego. A partir daí, a gente pode tentar enxergar a realidade com mais clareza, sem tantos filtros dos nossos medos e desejos. E só então, a partir dessa visão mais limpa, é que uma resposta compassiva pode surgir de forma natural. Mas o que guia essa atenção? Para onde a gente deve olhar? Para Murdoch, é a busca por algo que ela chama de o bem. Pense nisso como uma espécie de norte magnético da moralidade, um ideal de perfeição. Ela usa uma analogia linda, a do sol. Não dá para olhar diretamente para ele, mas é a luz dele que nos permite enxergar todo o resto com clareza. É esse ideal que nos puxa para fora do nosso egoísmo, em direção a uma visão mais verdadeira das coisas. Ok, tudo isso pode parecer muito filosófico, muito abstrato, mas tem uma aplicação incrivelmente prática. Como é que essa maneira de enxergar o mundo transforma o nosso dia a dia? E aqui está a grande mudança de perspectiva. Moralidade não é uma coisa que a gente liga numa crise. É uma prática constante, silenciosa. É aquele trabalho de formiguinha de tentar ver o colega de trabalho, o familiar, o estranho no ônibus, com um pouquinho mais de clareza, um pouquinho mais de justiça. Então, o que fica de tudo isso? Primeiro, que a moralidade não é um evento isolado, mas sim um processo contínuo, que acontece principalmente no nosso mundo interior. Segundo, que ser bom não é sobre chegar a um destino final de perfeição, mas sim sobre a direção para a qual a gente escolhe olhar. E talvez o mais importante de tudo,
O jeito como a gente vê outra pessoa não é só uma preparação para um ato moral. O jeito de ver já é o ato moral em si. E isso tudo acaba levando a uma reflexão final, né? Se a gente aplicar essa lente da Iris Murdoch no nosso cotidiano, o que será que no nosso mundo merece uma atenção mais justa, mais amorosa? O que ou quem está precisando desse olhar? Talvez a resposta para essa pergunta seja o verdadeiro começo de uma vida moral muito mais profunda.